E pessoal, tudo belezinha? Bem-vindos então ao segundo vídeo sobre a origem do povo húngaro, que, como eu expliquei no fim do vídeo passado, acabei dividindo em 3 partes para não ficar tão denso, né? Porque já o primeiro já ficou com 16 minutos, esse provavelmente vai ficar mais ou menos esse tempo, e a terceira parte vai ficar, talvez não tanto, mas enfim, essa segunda parte vai ser sobre as migrações dos húngaros, né? A sua estadia na sua terra natal, e também um pouco de debate onde que era essa terra de origem, né? Que eles permaneceram desde o século IX a.C. até o século VII depois de Cristo. Depois das primeiras migrações, que foi do século VII até o século VIII ou IX depois de Cristo. Sua estadia na Levédia, que é ali na região do Cáucaso, por volta do século 8 ou 9 até até metade do século 9, em Etelküs, na região da atual Ucrânia, da metade do século 9 até o fim desse século, e então a conquista da Bacia dos Cárpatos pelos húngaros entre o século 9 e o século 10. Então sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre pré-história húngara, ou Magyar Történet. Os estudos sobre a pré-história húngara foram sempre dominados pela linguística, pois era ela que ajudava na interpretação histórica e arqueológica. E nisso a historiadora húngara Nora Berend falava que a pré-história húngara era um construto tênue, baseado nas evidências linguísticas, de analogias folclóricas, de arqueologia e posteriormente de relatos escritos. Pois não há nenhum relato dos próprios húngaros produzido por eles mesmos antes do século IX, e as culturas arqueológicas identificadas em cada lugar onde os húngaros passaram, não necessariamente os objetos eram relacionados a eles. O historiador Laszlo Kontler fala que a história das origens dos húngaros é a história de uma comunidade que teve bastante mudanças genéticas e das características culturais, mas que com certeza falavam húngaro ou uma versão antecessora dessa língua. Como já foi dito antes, as mudanças climáticas que ocorreram entre 1300 e 1000 a.C. causou a expansão das estepes para o norte, por volta de 200 a 300 quilômetros. Então os grupos úgricos que estavam mais ao sul se tornaram nômades. Mas daí por volta de 800 a.C. o clima mudou de novo, as estepes em vez de avançar elas recuaram, e alguns grupos úgricos tiveram que avançar mais para o sul, assim surgindo os húngaros. De acordo com o historiador Laszlo Kontler, o conceito de árvore muito alta, as alturas do céu e outros elementos do folclore húngaro remetem à época em que os povos fino-úgricos estavam numa unidade, no mesmo território. E as canções mais usadas nos funerais húngaros também são muito semelhantes de melodia com as canções épicas do povo Hânti. Sobre as teorias que tratam de onde os húngaros surgiram, o historiador húngaro Rónaytas diz que os húngaros surgiram na região dos rios Kama e Volga, no oeste dos Urais. Já o arqueologista István Fodor dizia que os húngaros vieram do leste dos Urais, e tenta provar isso a partir de alguns túmulos da região de Chelyabinsk, do 4º século a.C. Nesses túmulos, os enterrados tinham sua cabeça direcionada para o norte, e haviam detalhes geométricos nos vasos, que também estavam ali no túmulo. Muito semelhante a outros túmulos que existiam de povos úgricos, como os Hânti e os Mansi. O veado e a águia, que eram muito presentes em detalhes da arte húngara do século X depois de Cristo, tinha muito a ver com a arte cita.
os citas, os sármatas e outros povos que falavam línguas iranianas, eles dominavam aquela região das estepes euroasiáticas entre 800 a.C. e 350 depois de Cristo. E durante esse período havia muita mistura dos grupos étnicos que ali viviam, tanto túrquicos como iranianos e também, no caso, úgricos, que os materiais culturais são muito parecidos, que daí isso dificultou a identificação de materiais que fossem exatamente húngaros. Agora falando sobre as primeiras migrações húngaras, né? Lá por volta de 1230, o friar Julian, ele foi procurar a lendária terra natal dos húngaros, a Magna Hungária, para ver se ainda tinha algum húngaro lá. E ele disse que encontrou um falante de húngaro na região do grande rio Etil, que deve ser o Volga ou o Kama. Só que não se sabe, né? Isso, como eu disse antes, né? Se debate muito se a Magna Hungária, onde hoje é o Basco-Cortostão, foi a terra natal deles ou foi o primeiro lugar para onde eles migraram, vindo do leste dos Montes Urais. Mas ainda tem uma terceira teoria que diz que não é nenhum dos dois. E que diz que os húngaros que ele encontrou lá na região da Magna Hungária, na verdade eles vieram mais ao sul. Uma teoria levanta que o nome de uma das 7 tribos húngaras, a tribo de Yarmat, tem a ver com o nome de um grupo basquir, Yurmat, um cemitério datado entre os séculos 9 e 10 d.C., na região do rio Volga e do rio Kama. Possuíam ritos funerários específicos que também eram realizados no século X, na mesma época quase, na bacia dos Cárpatos, pelos húngaros, que já estavam ali. Muitos especialistas dizem que esse cemitério foi usado por húngaros, mas que ficaram ali, enquanto as outras tribos húngaras se mudaram para oeste. Ou então que aquela região teve grupos húngaros que estavam em outras regiões, mas que voltaram ali para aquela região. Se os húngaros realmente se moveram do oeste da Sibéria, ao leste dos Montes Urais, para a região da Magna Hungária, né, atual Basco-Cortostão, isso deve ter acontecido entre 500 a.C. e 700 a.C., acompanhando outras ondas de outros povos nômades que estavam indo também para a mesma direção. Por exemplo, a cultura Praharova, ela começou a se espalhar na região do atual Basco-Cortostão por volta de 400 a.C. Isso sendo ocasionado pela migração dos hunos, que forçou vários grupos de pessoas do oeste da Sibéria a irem para a Europa, por volta de 350 a 400 depois de Cristo. O ataque ávaro, a tribo turca dos Sabiris na Sibéria, ocasionou em um grande número de migrações no ano de 460, na época de 460. E entre 550 e 600, a migração desses ávaros para a Europa também trouxe vários grupos nômades junto. Essa chegada dos hunos para as estepes fez com que o domínio dos citas, de povos iranianos da estepe, acabasse. Como os sabiris, os ávaros, os khazares, os onogures e os povos túrquicos, entre outros, começaram a dominar. E, aliás, 450 palavras do húngaro antes do século XIX foram pegadas dos povos túrquicos. O Leão Sábio denominava também os húngaros como sendo um dos ramos túrquicos. Constantino Porfinogênito chamava os húngaros de turcos. Algumas canções húngaras folclóricas lembram algumas canções Chuvash, que é um desses povos túrquicos, parentes dos Khazares, sabeis? Enfim, isso tudo prova de que os húngaros tiveram uma forte ligação, um forte contato com os turcos. Gyula Németh, András Rónatás e outros estudiosos húngaros argumentavam por muito tempo que os húngaros teriam vivido na região do rio Kuban, acima do Cáucaso. E isso por causa que no húngaro tem muitas palavras túrquicas relacionadas à viticultura e também a frutas e também palavras de origem alânica, que é um povo iraniano do Cáucaso. Por volta de 650 d.C.,
O Kaganato Khazar, ele tinha um grande poder entre os rios Dnieper e Volga, ou seja, nas proximidades do Mar Negro e nas proximidades dos Montes Urais e também das montanhas do Cáucaso. E alguns achados arqueológicos mostram que era um império multiétnico, né? Havia a cultura arqueológica Saltava Mayaki, que haviam pelo menos umas 7 variantes. É uma cultura que floresceu por volta de entre 750 e 900 depois de Cristo. E até mesmo nas crônicas húngaras, né, como na lenda do maravilhoso cervo, mostra essas trocas, casamentos realizados com outras etnias, né, que os húngaros tiveram com os outros grupos da região, como os alanos, os búlgaros e os onogurs. Constantino VII Porfirogênito escreveu que os húngaros habitavam antigamente próximo dos Khazares, na terra chamada Levédia, por onde passava o rio Tidma ou Tigmus, mas não se sabe qual rio atual, o nome atual desse rio. O que se dá por entender é que a Levédia foi citada como um território dos húngaros estavam e dominavam, mas alguns historiadores hoje acreditam que seja uma pequena região na região do rio Don. E a data que os húngaros, o tempo que os húngaros tiveram por ali não se sabe certamente. O que se presume que tenha sido por volta de 730, de acordo com Istvan Fodor, ou então antes de 850, de acordo com Gyula Christo. E também o Porfirogênito citava os húngaros como Savartoi Aspaloi, que são os inabaláveis savardos, mas tem alguns historiadores que acreditam que essa afirmação tenha sido um apelido inventado, que não tem uma comprovação histórica. Já outros historiadores acreditam, a partir disso, que eles teriam a ver com os sabires do século VI ou com os suvares dos búlgaros do Volga. Constantino VII Porfirogênito chegou a escrever que os húngaros viveram junto com os Khazares por cerca de 3 anos e lutaram em aliança com eles em todas suas guerras. Sugere que os húngaros estavam subjugados ao Khazar, de acordo com uma visão historiográfica. Por outro lado, o historiador húngaro Yuri Szabados dizia que as palavras do imperador provam a igual posição dos húngaros e khazares, em vez de uma subjugação húngara ao Khazar. Por mais que o imperador tenha dito da coabitação dos húngaros com os khazares por no máximo uns 3 anos, historiadores modernos tendem a propor um período mais longo, de 20, 30, 100, 150, 200 ou até 300 anos. De acordo com uma lápide feita por volta de 831 d.C., um comandante militar búlgaro chamado Ocorsis morreu afogado no rio Dniester, que é na região da Moldávia. O historiador Florin Curta diz que essa pode ter sido a primeira pista do rebuliço que os húngaros causaram ao chegar na região entre o Dnieper e o rio Danúbio. Até mesmo, na realidade, assim, o primeiro registro que se tem da história húngara na Europa é de 830, de participação húngara, quando os búlgaros contrataram eles para lutar contra seus prisioneiros bizantinos, que se revoltaram e tentaram voltar para Macedônia, só que daí foram impedidos logo na bacia do Baixo Danúbio. E até mesmo nos anais de São Bertim, fala-se que teve alguns enviados de Rus de Kiev, que hoje é a Rússia, que eles foram para Bizâncio, para Constantinopla, em 831, 832 mais ou menos, e tiveram que voltar a partir do Império Carolíngio, porque a rota que eles vieram de ida, que é ali pela Mar Negro, pela Ucrânia, Romênia, Bulgária, atualmente, estavam dominadas por tribos que eram ferozes e selvagens.
Daí o Kurta e o Kristó dizem que essas tribos são os húngaros. E até mesmo o Ibn Rustam fala que os Khazares fizeram valas para conter os ataques de húngaros e tribos vizinhas. E alguns historiadores acreditam que o forte de Sarkel, construído pelos Khazares em 831, teria a ver com isso. Novamente, de acordo com Porfirogênito, na Livídia, que é aquela região perto da Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, os húngaros estavam divididos em 7 clãs, mas eles nunca tiveram um príncipe que era tanto nativo e estrangeiro, mas eles estavam divididos entre voivodas ou chefes. O imperador ele chegou a usar o termo Genia, mas não sabe exatamente seu significado exato. Mas os estudiosos costumam considerar os clãs ou tribos húngaros como territórios étnicos, e nas crônicas húngaras se tem referências aos 7 chefes, os 7 capitães, que isso pode indicar a existência das 7 tribos. De acordo com Porfirogênito, os húngaros não tinham seus voivodas próprios, seus chefes próprios, mas sim em tempos de guerra, eles se juntavam, batalhavam juntos, independente de onde fosse a guerra. Ou seja, era mais uma aliança militar do que uma aliança política. E até mesmo Gyula Kristó fala que a confederação tribal das 7 tribos húngaras não era uma unidade política consistente com forte coesão social. E até mesmo no Gesta Hungarorum se cita essa confederação tribal como Hétmogér, ou Hitmagyar, que significa os 7 húngaros, né? Isso é a forma que é referida aos 7 chefes. Assim como também existia Onohur, que daí já é um povo túrquico, as 11 tribos, e Torrus, Orus, as 9 tribos. E até mesmo o lugar onde os húngaros estavam naquela época, né, a Levédia, de acordo com Porfirogênito, isso tem a ver com um dos voivodas húngaros que chamava Leved. E eles tiveram que sair dali por causa de um dos grupos Khazares, os Cângaros. Eles acabaram sendo expulsos. E eles acabaram ocupando a Levédia. E os húngaros tiveram que se mudar para oeste, boa parte deles, pelo menos, para o lugar que se chama de Etelküs. Mas uma pequena parte, um pequeno grupo, acabou indo para sul, atravessando o Cáucaso e indo até a região da Pérsia. E isso tudo por volta de 850, pelo que se acredita atualmente. Etelküs, que era a região que os húngaros viveram por volta de 850 a 895 d.C., era identificada por Porfirogênito como as terras que estavam entre os rios Barur, Kubu, Trulus, Brutus e Seretos. Esses 3 últimos, provavelmente, isso é discutível, seriam os rios Dniester, Prut e Siret, tudo no leste europeu. E o Barur geralmente era associado com Dnieper e o Kubu com o rio Bug do sul, também tudo no leste europeu. Mas isso foi refutado pelo estudioso Spinney. O Al-Jayhani chegou a escrever que o território dos húngaros era localizado entre 2 rios, nomeados como Tl e Dub, no ano de 870. Os historiadores modernos dizem que o Tl seria o Volga, o Don ou o Dnieper, e o Dub seria o Danúbio. De acordo com o Gesta Hungarorum, os húngaros viviam na Sítia ou Dento-Mogher. Esse último nome provavelmente tem referência ao rio Don, o que sugere que eles viviam na região leste das estepes pônticas, também de acordo com Spinney. Novamente, de acordo com Porfirogênito, quando os húngaros chegaram nessa região chamada Etelküs, o Khagan Khazar, ele mandou alguns enviados para consultar os húngaros, né, para dar uma sugestão para o Leved de que ele fosse o chefe dos chefes, o chefe maior, enquanto eles aceitariam a suzerania, né, a soberania
do Khagan Khazar. Só que em vez disso, o Leved ele sugeriu assim, que esse título fosse dado pro Almos, príncipe Almos, ou então pro seu filho Arpad. E assim, então, o título foi dado pro Arpad. Christo e Spiney dizem que isso foi a primeira vez que se criou um cargo maior, uma chefia maior entre os húngaros, em vez de ser vários chefes diferentes. E Ronatas acredita que simplesmente tenha sido uma mudança de dinastia. A dinastia do Leved, da família do Leved, para a dinastia Arpad. E já o Gaston Garum contradiz o Porfirogênito ao dizer que não foi Arpad que foi o primeiro grande príncipe dos húngaros, mas sim Almas. De acordo com antigos escritores muçulmanos, os húngaros haviam 2 líderes supremos, o Kende e o Gyula, e esse último seria o seu chefe por volta de 870. Isso indica que o Khagan Khazar teria indicado um título próprio do seu reino pro chefe da Federação das Tribos Húngaras. O escritor muçulmano Ibn Fadlan recordou que o terceiro dignatário Khazar era denominado Kundur, por volta de 920. Ele também dizia que os húngaros adotaram o modelo Khazar de duplo reinado, em que o poder supremo estaria dividido entre um chefe sagrado, nas coisas religiosas, o Kende, no caso, e um chefe dos assuntos militares, o Gyula. Porfirogênito também havia notado a existência de um dos grupos Khazares, os Kabários, que eles haviam se revoltado contra o Khagan e se separado. E eles se consistiam de 3 tribos, que eram consideradas muito valentes, né, e por isso também se juntaram com os húngaros. E até se acredita que por terem se juntado com os húngaros, significa que os húngaros já estavam, digamos, independentes dos Khazares. E eles estavam provavelmente na vanguarda dos Khazares, pois geralmente nos povos de estepe, né, se colocava os povos mais valentes, mais fortes, nessa posição de vanguarda porque era uma posição mais arriscada, poderia morrer mais fácil, né, coisa assim, mas que já ajudaria. Também me esqueci de falar que aquele povo que eu falei antes, os Kangares, na realidade eles não vieram do Khazares, eles vieram dos Pechenegs, mas enfim. Ibn Rusta relatou que os húngaros teriam subjugado seus vizinhos eslavos, impondo um alto tributo, alto imposto e tratando como prisioneiros. Também teriam feito ataques de piratas e teriam vendido esses capturados durante seus ataques contra os bizantinos em Kerch e na Península Crimeana. Esses guerreiros húngaros teriam atacado também o santo Cirilo, o filósofo, tornou-se santo depois, uivando como lobos e desejando matá-lo, próximo da Crimeia, de acordo com a lenda desse santo. Só que daí o Cirilo teria convencido eles de deixá-lo, né? Deixar ele vivo e deixar todo o seu povo em paz. E até mesmo na segunda metade do século IX, os habitantes da região leste do rio Dniester, eles teriam fortificado seus assentamentos, o que teria a ver com essa presença húngara. O primeiro registro que se tem da presença húngara na Europa Central data de 862 d.C., quando os húngaros fizeram um ataque de pilhagem contra a parte leste do Reino Franco. E que isso deve ter feito parte do ataque do Rastislav da Morávia contra o Luís o Germânico. E até mesmo na versão mais longa dos Anéis de Salzburgo, relata que os húngaros depois voltaram a atacar em 881 o Reino Franco. E também se relata que no mesmo ano, um grupo chamado Kovari, no caso seria os Kabaris, eles tinham atacado a região de Kronberg ou
ou também chamado de Kolmits. Quer dizer, isso já mostra que faziam parte dos húngaros, tipo, estavam ali associados, mas tinham seus ataques independentes, né? E por volta, lá pelo início de 880, um rei húngaro, teria encontrado Metódio, rei Metódio, de acordo com a lenda dele. Os húngaros teriam voltado à Europa Central em julho de 892, dessa vez em aliança com os francos do leste, com o rei Arnulfo, para atacar Morávia. E 2 anos depois, eles invadiram com a Marcha da Panônia. De acordo com os anais de Fulda, eles teriam matado homens e mulheres de mais idade e teriam capturado as mulheres mais jovens que estavam entre eles, tal como gado para satisfazer seus luxos. Por mais que essa fonte não se referia a alguma possível aliança entre os húngaros e Svatopluk I da Morávia, muitos historiadores acreditam que esse rei morávio teria persuadido eles a invadir novamente os francos do leste. E durante as invasões na Bacia dos Cárpatos, os húngaros tiveram várias oportunidades para coletar informações no que seria sua futura terra natal. E daí o emir Samânida, o Ismail ibn Ahmad, ele expulsou os turcos oghuzes que estavam invadindo ali o seu império na Ásia Central, no sul da Ásia Central. Ali por volta de 892, expulsou, mandou mais para o norte, que é onde estavam os Pechenegs, entre os rios Volga e Ural. E daí os Pechenegs tiveram que se mover para oeste. E daí eles acabaram atacando... Na realidade, naquela época, os húngaros já estavam atacando a Bulgária em aliança com o rei bizantino Leão o Sábio. Daí os húngaros chamaram lá os Pechenegs, né, para atacar Etelkes, onde os húngaros estavam, lá nas planícies pônticas, na região da Ucrânia, que eram em habitações, digamos, povoados, que não estavam protegidos. Eles tiveram que migrar para a bacia dos Cárpatos. Só que primeiramente foi uma migração assim, primeiro a parte leste do Danúbio, depois foram conseguindo indo para parte oeste, até onde hoje é o oeste da Hungria, quando o rei Arnulfo II do Império Franco, a parte leste do Império Franco, ele morreu em 893, se não me engano, próximo disso. E a Hungria, os húngaros conseguiram daí derrotar os morávios em 902. Os morávios, eles tinham mais ou menos um reino, onde que hoje é a Eslováquia e a República Tcheca. E em 913 eles conseguiram consolidar o seu domínio nos Cárpatos, derrotando um exército bavário na Batalha de Breslauspur. E é isso então. Essa foi a segunda parte. Acho que ficou um pouquinho longo, mas enfim. É um assunto bem interessante, né? Bastante detalhes. Então, depois dessa vem a parte 3, que fala mais do modo de vida, economia, aspecto militar e religião também. Então, é isso. Logo mais lançarei a parte 3. Então, até mais. Szivárvány havasan felnőtt rozmaringszál, nem szereti helyét, el akar bújdosni.